Então vamos lá, vamos iniciar o tema de hoje, capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral passiva, ou a gente vai ver que os tribunais, enfim, a literatura, costuma também chamar a capacidade eleitoral passiva de jus honorum, né, ou ius honorum, enfim, ou seja, o direito de se candidatar. Isso porque essa capacidade eleitoral passiva, ela existe um parâmetro no sentido inverso, né? Ela existe um outro polo chamado, obviamente, capacidade eleitoral ativa. Isso porque decorre de uma palavra que vocês já devem conhecer muito, sufrágio, né? Inclusive, muitas pessoas confundem sufrágio com o direito de votar. O sufrágio, que para o nosso caso é o sufrágio universal, né? Nossa Constituição Federal prevê o sufrágio universal, como o próprio nome já sugere, para todos, né? Enfim, indistintamente, homem, mulher, negro, branco, heterossexual, homossexual, enfim, trans, cis. É o sufrágio universal, né? Que engloba todos, podem participar da vida pública. O sufrágio universal, que é essa, a grosso modo, seria uma participação na vida pública, ele é dividido em capacidade eleitoral passiva e capacidade eleitoral ativa. A ativa, basicamente, é o direito de votar, né? Então, comparecer lá na urna e voto. E a capacidade eleitoral passiva, que é o que a gente vai estudar hoje, ou ius honorum, jus honorum, né? É o direito de se candidatar. É o direito de se candidatar. E aí a gente está vendo aqui Lula e Bolsonaro que protagonizaram as últimas eleições. Então, a gente fica assim, o sufrágio universal é dividido em capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva, ou ius honorum, o direito de se candidatar, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá bom, meus amigos? O ius honorum, ou a capacidade eleitoral passiva, ela basicamente tem 3 requisitos, tá? Deixa eu até fazer uma correção aqui. Eu havia colocado aqui 2, mas deixa eu fazer a correção aqui. Ele basicamente tem 3 degraus, vamos dizer assim, 3 degraus para ser obedecido, para que você possa consagrar essa capacidade eleitoral passiva. Ou seja, você deve cumprir 3 requisitos para que a sua capacidade eleitoral passiva seja plena. E quais são esses 3 requisitos? Elegibilidade, inelegibilidade e registrabilidade. Vamos lá ver cada um desses aí. O primeiro, que é elegibilidade, deve ser positivo, ou seja, você deve deter essas condições, você deve ostentar essas condições de elegibilidade. Daí que o nome é condições de elegibilidade. Por exemplo, né, a gente vai estudar em uma outra aula cada segmento desse, né, mas já adiantando, a gente tem, por exemplo, condições de elegibilidade, filiação partidária, né, ser filiado 6 meses antes do pleito, o domicílio eleitoral também, ter a inscrição eleitoral 6 meses antes do pleito, ter a idade mínima, né, aquelas idades lá que você já conhece, 18 vereador, 21 prefeito, enfim, 30, 35, direitos políticos devem estar plenos, né, e diversas outras condições de elegibilidade. Um segundo requisito que deve ser cumprido é um requisito negativo, né, ou seja, você não deve incorrer em alguma dessas condições que seriam não incorrer em inelegibilidade, né? Não incorrer em nenhuma tipologia de inelegibilidade, daí que a gente chama que é um requisito negativo. E esses requisitos de inelegibilidade, dentre diversos outros, a gente tem o Estatuto da Lei da Inelegibilidade, que é chamada Lei da Ficha Limpa, é a Lei Complementar 64/90, ela recebeu esse apelido após a nova redação que reformou essa lei, a Lei Complementar 135 de 2010. Então, a Lei da Ficha Limpa, lá basicamente está toda a tipologia das inelegibilidades. Mas não é só lá, na Constituição Federal também tem, que boa parte do que está na Constituição Federal é replicado aqui na Lei Complementar 64/90. Então, falou em inelegibilidade, eu já penso em Lei Complementar 64/90. A Constituição prevê outras inelegibilidades, que é a alfabetização, né? Então, para ser candidato, você deve ser alfabetizado. E aí, uma distinção importante, para votar, eu não preciso ser alfabetizado, mas para ser votado, ou seja, para ter a capacidade eleitoral passiva, eu preciso ser alfabetizado. Esse conceito de alfabetização, ele é complexo, a gente vai tratar em uma aula
mais específica. Mas entendam que deve ser alfabetizado, é uma condição para que você tenha a sua capacidade eleitoral passiva. Um outro exemplo é a reeleição, né? A vedação do terceiro mandato. Então, só pode ser reeleito uma vez. A vedação do terceiro mandato é um tipo de incorrência de inelegibilidade. Então, o terceiro, aí a gente vai para o terceiro requisito, que também é positivo, que são as condições de registrabilidade. Então, reparem que esses dois aqui, condições de elegibilidade e não correr em inelegibilidade, ele advém, sobretudo, de leis, né? Aqui a elegibilidade. A inelegibilidade, basicamente, Constituição, Lei Complementar 64/90 e a 9504, que a gente vai ver daqui a pouco. Vou já daqui a pouco destacar as leis. Mas o terceiro requisito, que a gente chama condições de registrabilidade. Então, você deve ter condições de registrabilidade. E o que seriam essas condições de registrabilidade? Que também deve ser positiva. Basicamente, são aquelas condições administrativas que a Justiça Eleitoral impõe para que o candidato possa requerer o seu registro de candidatura. Por exemplo, deve ter um nome para a urna. Então, meu nome é José Paulo. Eu vou utilizar na urna, por exemplo, candidato Zezinho, é o nome para a urna. Eu devo ter uma fotografia com qualidades técnicas específicas. Então, se vocês forem ver lá na resolução 23609 do TSE, ele traz tecnicamente quais são os parâmetros da fotografia. Olha, tem que ser tantos pixels, tem que ser na qualidade X, não pode ter fundo colorido, não pode ter isso, não pode ter aquilo, então não pode ter adereços. Então, reparem que a fotografia é uma condição também de registrabilidade. Aí você pode pensar, condições de registrabilidade é algo bobo. Não, a gente tem muito, por exemplo, o caso dos indígenas que se candidatam. Eles utilizam adereços, cocares, enfim, pulseiras. E isso antes não era proibido na resolução do TSE. Obviamente, com a especificidade dos povos indígenas, essa questão foi superada. Mas entendam que até a condição de registrabilidade é um impeditivo para a capacidade eleitoral passiva. Número na urna também, tem que ter um número na urna. Se for deputado estadual, 5 dígitos, vereador também. Os cargos majoritários, geralmente 2 dígitos, à exceção do senador, que são 3 dígitos. Então, reparem que existe uma gama de condições para que o candidato, para que o cidadão possa se tornar um candidato pleno. Basicamente, esses 3. Condições de elegibilidade, não incorrer, ou seja, negativo, não incorrer na elegibilidade, e condições de registrabilidade, que também é positivo, ou seja, deve deter essas condições, tá bom? A legislação eu basicamente já adiantei para vocês, né? A legislação eleitoral pertinente, né, a essa matéria de capacidade eleitoral passiva, ou o ius honorum, ou também tem um outro termo que é elegibilidade no sentido amplo, não é condições de elegibilidade, que é aquele primeiro requisito, mas elegibilidade em sentido amplo também é um termo que vocês vão ouvir muito. Qual a legislação aplicável? Bem, como eu já havia adiantado, a Lei Complementar 64/90 para as inelegibilidades, a Lei 9504, que é a Lei das Eleições. Basicamente, a gente vai encontrar muita matéria aqui de registro de candidatura, né, que guarda a relação aí com a capacidade eleitoral passiva. O registro de candidatura nada mais é do que aferir a capacidade eleitoral passiva, tá bom? Então, o registro de candidatura, ele nada mais faz do que ele afere a capacidade eleitoral passiva. Daí que eu citei a Lei 9504, que lá disciplina o registro de candidatura, e a resolução do TSE 6309, que regulamenta o registro de candidatura. Tá bom, meus amigos? Então, essa é a legislação aplicável. E, por fim, como é que o candidato, como eu disse para vocês, ele lança a sua candidatura, né, para comprovar a sua capacidade eleitoral passiva. Essa comprovação é formada por meio de um processo chamado registro de candidatura, como eu havia destacado para vocês. Registro de candidatura é o processo em que o candidato lança a sua plataforma política, né, tenta comprovar sua capacidade eleitoral passiva. Como é que eu faço para impugnar? Como essa candidatura, não, fulano, eu quero dizer que fulano é inelegível. Fulano cometeu um crime que está previsto lá na lei da ficha limpa e, portanto, o impede. Fulano já é candidato ao 3º mandato, então está inelegível. Fulano não é filiado, então não detém condições de elegibilidade.
Fulano apresentou a fotografia de modo equivocado, com um fundo cheio de adereço. Fulano colocou o nome da urna aqui de órgão público, que é proibido. Não pode colocar, por exemplo, nome de órgão público no seu nome lá de candidato. Então, como é que eu faço para impugnar, para impedir essa capacidade eleitoral passiva? Bem, eu tenho 3 meios para fazer isso. Primeiro, né, o meio clássico, que é a AIRC, é a ação de impugnação ao registro de candidatura, tá? Candidatura, tá? Ação de impugnação ao registro de candidatura. Basicamente, quem são os legitimados para propor essa ação? Candidatos, partidos, coligações e Ministério Público. Então, e agora federações, né? Agora com a figura da federações, vou botar aqui coligações / federações, tá? O cidadão não tem legitimidade para propor ação de impugnação ao registro de candidatura. Ah, mas professor, então quer dizer que o cidadão não pode participar dessa impugnação? Não na ação de impugnação de registro de candidatura, mas ele pode noticiar, que é o nosso segundo meio de impugnação, ele pode noticiar a inelegibilidade, ou seja, ele pode chegar na justiça eleitoral, olha, tem um fulano de tal que não detém um candidato X, que não detém uma daquelas 3 condições lá, né? Elegibilidade, inelegibilidade e registrabilidade. Mas tem que ser um cidadão no gozo do direito político. Então, ele vai lá na justiça eleitoral, pode literalmente escrever num papel e entregar na justiça eleitoral, isso vai ser digitalizado e formado um processo. Ou se ele quiser também propor por meio de advogado, mas aqui nesse caso é dispensável o advogado, tá? Dispensável o advogado e aqui é obrigatório, obviamente, os advogados, tá bom? E por fim, de ofício, ou seja, ao contrário do processo civil em geral, de ofício, o magistrado pode reconhecer esse impeditivo na capacidade eleitoral passiva. Diferente lá do processo civil, o magistrado de ofício ele pode atuar, porque o processo eleitoral é muito mais publicista. Tá bom, meus amigos? Então, capacidade eleitoral passiva, só para lembrar, obedece essa trinca aqui, elegibilidade, inelegibilidade e registrabilidade. Em outra aula a gente vai ver cada condição de elegibilidade, cada condição de impeditivo de inelegibilidade e cada condição de registrabilidade. Ok, meus amigos? Bem, para você que é concurseiro, né, eu sempre digo que aqui a gente fala bastante com o pessoal que faz concurso, e aí esse ano vai ter o TSE unificado, eu queria te fazer um convite. A gente tem uma mentoria de como passar em concurso, e especificamente para o concurso unificado do TSE, onde eu tento ensinar a vocês, eu vou ensinar a vocês uma forma mais adequada de estudar, isso com a minha experiência de 10 aprovados já em 10 concursos, né? Nessa mentoria, eu também ensino como se organizar por meio de aplicativos. Então, de que forma você pode se organizar seus estudos por meio de aplicativos. Mensalmente, a gente tem um encontro para fazer um levantamento, enfim, dos seus estudos, para lhe redirecionar nos seus estudos. Eu disponibilizo de forma gratuita flashcards de direito eleitorais, que são simulações de questões, e-book de súmulas do TSE organizada por assunto e planilha de estudo. Tá bom, meus amigos? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas se quiser já acessar direto é profvalber.com, tá bom? profvalber.com, te espero lá nesse encontro. Ok, meus amigos? Me sigam lá, tá? No Instagram, @prof.valberoliveira, ok? Então é isso, meus amigos. Esse foi o nosso tema da aula de hoje, capacidade eleitoral passiva. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, divulga aí no seu grupo de WhatsApp de concurseiro ou de advogados. A gente toda semana grava aqui um vídeo, disponibiliza para vocês um vídeo de noções de direito eleitoral para quem está começando, né, enfim. E um outro vídeo mais aprofundado que só são os julgados do TSE, onde a gente analisa, resume para você em no máximo 10 minutos os principais julgados do TSE da semana que foram publicados da semana anterior. Então toda semana a gente também divulga um vídeo aqui de informativos do TSE, julgados do TSE. Tá bom, meus amigos? Então, um forte abraço e até a próxima.